Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre broca da haste. Eu tô aqui com o Felipe e com o Paulinho que vão te ajudar a saber tudo sobre ela. Hein, Felipe? Explica pra mim um pouquinho do que é broca da haste. Broca da haste é uma praga que ataca várias culturas. Ela pode atacar cacau, ataca eucalipto. Por isso é muito comum, às vezes, áreas que o produtor tem café próximo à mata ou próximo às outras culturas, ter problema com essa praga. Às vezes o produtor confunde ela com aquela famosa, famigerada broca do café. É a mesma coisa, não? São pragas diferentes. Mas se eu pegar, colocar uma na minha mão e uma na outra, é muito difícil eu distinguir elas, porque elas são realmente muito semelhantes. E quando a gente fala mais sobre essa biologia mesmo, né? Como é que a gente pode explicar para o produtor para ficar mais fácil também essa questão do ciclo, de como é que ela atua? Infelizmente, a gente tem pouco estudo sobre ela e poucos trabalhos para a gente poder levar mais informação para o produtor. Mas basicamente ela começa agora a partir dos meses de fevereiro, março, que começa a esfriar, ela começa a aumentar a incidência no campo, bem já ali próximo à colheita ali, e até abril, maio ela vai aumentando bastante. E ela tem a característica da fêmea. A fêmea ela vai estar fertilizada pelo macho, ela vai fazer o furo na haste do café. Nisso ela vai fazer a galeria. Quando ela faz a galeria, ela vai fazer ovopositar, colocar os ovos, né? E ela carrega consigo um fungo. Eu já vi diversos trabalhos, são espécies diferentes, a gente tem que saber identificar qual que é a espécie que ela está levando. Esse fungo ele vai ali atacar o ramo que está ali dentro da galeria, que vai amolecer o tecido, que as larvas da broca vão comer esse fungo, vão se alimentar dele. De lá, essas larvas vão virar pulpas e pulpas vão virar adultos. Aí a biologia dela, Stephanie, é muito semelhante à broca do café. Por quê? O macho não vai ter asa, a fêmea vai ter asa, então há a copulação ali dentro, essa fêmea copulada sai para atacar novos ramos. E esse é o perigo, né, gente? Que se não controlar, aí vai perdendo a lavoura toda, né? Perdendo, porque a alta infestação causa prejuízos. Aqui nós estamos vendo um ataque da broca da haste. O que é essa broca da haste? Ela ataca os ramos plagiotrópicos da planta. Ela forma uma galeria nesses ramos e causa uma galeria. E nesse orifício, ela formando essa galeria, não passa os nutrientes para o restante da rama. Então ele vem a secar. E essa broca não é a mesma do fruto, ela é diferente. Então aqui, olha só, esse está em estágio mais avançado. Quando você, olha só, você quebra justamente onde é o ataque da broca, da galeria. Um estágio mais avançado. E esse daqui, um estágio menos avançado, mas que olha só, quando você faz a quebra, olha quantos larvas nós temos presente aqui. E isso aqui com certeza vai trazer um dano. É como se fosse o seguinte, esse dano é como se fosse o seguinte, como não passa o xilema, os nutrientes para a planta, para esses ramos, é como você fosse prender o seu braço aqui com uma borracha bem forte e te prejudicaria a circulação, entenderam? Então assim, são formas que a gente detecta no visual, tá vendo? Olha só, olha, seca, isso causa um prejuízo enorme aos produtores. Então, como houve um ataque, ele seca, não ocasionando uma produção nesse ramo. Então é menos ramos por planta que a gente tem e, consequentemente, a produção cai dessas plantas. Tá, então aqui no caso a gente tem a fêmea, né? Ela faz o furo e traz o fungo, e o fungo é o que vai deixar o tecido mais tenro, né, mais mole, que as larvas aqui no caso, que vão se alimentar. Depois das larvas elas viram pulpas, e aí completa o ciclo, vão virar adultos e fêmeas, né, e as fêmeas os adultos são ápteros, né, ou seja, não tem asa, e as fêmeas que saem para poder fazer os nossos furos. E ó, a gente achou um negócio aqui que eu achei um pouco diferente, que é bom mostrar para vocês. Quando a gente vê a vareta seca assim, a gente acha, né, que já tá, mas também dá em ramo novo, que é isso? Deu em ramo novo, olha só. E aí o que acontece? Aí o prejuízo é maior ainda, porque esse ramo iria gastar nutrientes para frutificar. Então agora vai paralisar e aqui a tendência é se multiplicar mais rápido ainda. Então olha só, já começou a secar, tá vendo? E aí o que te fez olhar isso daqui foi muito essa ponta aqui? Foi, a ponta seca. Como não está chegando nutrientes, nem água também, nem água, ela começa o quê? A mostrar o sintoma, que é a seca das folhas. E olha aqui, ó.
num sintoma bem inicial, né? Um ataque bem inicial na broca. E você pode ver que antes, olha, não houve queda de folha, agora daqui para lá houve queda, olha. E depois que então a gente entendeu um pouco do que é a broca da haste, vamos falar um pouco de controle agora. Felipe, o que o produtor pode fazer? Stephanie, o importante é identificar a praga. A gente já falou um pouco sobre ela, como a gente pode identificar essa praga. E o que a gente vê, eu vou falar um pouco sobre o controle químico, o Paulinho depois vai falar um pouco sobre a questão do controle cultural, é que o controle químico hoje a gente não tem nenhuma evidência que realmente ele é a ferramenta mais importante. Claro, a gente vê que produtores, né, que às vezes tinham um problema com a broca da haste e começaram a fazer o uso de inseticidas de solo, aqueles mais sistêmicos, ele conseguiu diminuir a incidência dessa praga no campo. E claro, usar aí aplicações de inseticidas de choque, né, no momento que está encontrando, apesar que a gente não tem nenhum produto registrado para essa praga ainda. Mas existe alguma outra coisa também na parte talvez nutricional que a gente pode melhorar então essa planta? Existe alguma coisa que eu consigo fazer? A gente consegue, através do manejo cultural, né? O Paulinho já tem trabalhado muito bem isso aí com os produtores, né, Paulinho? Sim, a gente, assim, além do controle, nós temos clones que são mais susceptíveis. Então a gente tenta a indicação, fazer um arranjo desses clones que não tem essa suscetibilidade. E aí o que acontece? A gente recomenda alguns clones que não têm esse problema. Então assim, mas quando há esse problema, a gente tem o chamado controle natural. O que é esse controle natural? Com auxílio de uma tesoura, é feita a catação dessas ramas atacadas. A gente tem que tirar da área, né? Tem que tirar da área. A gente vem aqui, olha, elimina. Olha aqui, ó, dá pra ver aqui bem, olha. Ó. Isso a gente ensacola pra gente reduzir o índice de infestação. Após isso aqui, a catagem disso aqui, de preferência a gente coloca fogo, porque você elimina todas as larvas que poderão ser uma fêmea adulta aí para proliferar. E aí tem gente que vai falar bem assim, Stephanie, é muito trabalho fazer isso. Mas depois o dano é muito pior, né? Só que aí o resultado vem, porque se a gente deixar aqui, qual é a tendência? Ela se multiplicando e atacar outros ramos. Então assim, é interessante fazer no início, que você faz um controle já no início da infestação. Então a população é muito diminuída. Isso a gente tem visto, né, Felipe? Que são controles muito simples de ser feito e eficientes. E aí, Felipe, quando a gente fala sobre isso, né, uma coisa que a gente pode fazer para reduzir o produtor ter menor impacto, né, porque a gente fala, né, menos isso daqui, antes a gente falava nos outros vídeos, a gente já falou, né, que uma folha representa aí, né, 4, 5 frutos. 5 frutos. Então aqui a gente está falando de um ramo todo, quantos frutos a gente está perdendo, né? Muitos Qual a produtividade que a gente está diminuindo? Exatamente. E uma alternativa, mas é difícil aí já da gente identificar, a gente pode usar as armadilhas já conhecidas para a broca do café, só que a dificuldade que o produtor vai ter é realmente saber se é a broca da haste ou a broca do café que está comentando na área dele, porque são pragas muito semelhantes, mas é uma alternativa de usar aí os cariormônios, que são os atrativos alimentares à base de álcool, né, etanol mais metanol, mas que pode ser sim como alternativa de monitoramento, se ele trabalha mais armadilhas por hectare, como alternativa de controle. Então, gente, eu acho que a gente já vem falando isso em todos os vídeos que a gente gravou junto, né, Felipe? Isso. A gente tem que rodar, né, o campo, tem que rodar a roça mesmo para poder olhar e monitorar. Se a gente não tiver esse olho aqui, não adianta, né, Paulinho? Quando vê, já foi tarde. É verdade, né? A gente tem que passar as lavouras para ver, né, possíveis ataques e fazer na hora certa, né? Então buscar orientação técnica, buscar produto de qualidade, e assim a gente consegue reduzir alguns problemas no campo. E o produtor que está tendo problema recorrente de broca da haste, evitar esses clones, né, os clones de Rondônia, esses clones aí, alguns conilons também, que são muito suscetíveis ao ataque dessa praga. De modo geral, os robustos são mais susceptíveis. E o clone 6 Vitória, que é conhecido como 48, também é. Então assim, principalmente em regiões mais próximas à mata, há um ataque maior também, porque o próprio microclima favorece também. Então, muito obrigada, pessoal. Se tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários que a gente vai te responder. Pra gente é sempre um privilégio gravar aí com esses feras e principalmente tirar a dúvida de você, produtor. Gostou do vídeo? Compartilha com o pessoal. Principalmente ajuda a gente a levar informações de qualidade para as pessoas do campo. Valeu, pessoal!